Olá, mais uma vez aqui, dando continuidade ao assunto refração, né? Essa seria o nosso vídeo 2, a continuação. Vamos reagir, pessoal, vamos reagir. A gente vai falar agora sobre ângulo limite e reflexão total. Então, a gente imagine uma fonte de luz e dois meios, N1 e N2, onde N2 é maior que N1. A gente tem uma fonte de luz aqui e ela vai emitir luz do meio 2 para o meio 1. Nessa incidência normal, a gente viu na aula anterior que não ocorre desvio. Já numa incidência oblíqua, quando eu passo do meio mais para o meio menos, a luz se afasta da normal, né? Se eu tenho uma incidência mais oblíqua ainda, mais ela vai se afastar da normal. De modo que vai ter um momento que ela vai se afastar tanto que o ângulo será de 90 graus. Quando a incidência é de 90 graus, esse ângulo é chamado de ângulo limite. Então, o que seria para nós ângulo limite? É o maior ângulo em que eu ainda tenha refração para o meio menos refringente. Veja que, quando essa incidência é no ângulo limite, essa refração é de 90 graus. Se eu tiver uma incidência no ângulo maior que o ângulo limite, esse raio de luz não vai passar para o meio menos refringente. Ocorrerá o que a gente chama de reflexão total. Veja bem, esse aqui é o ângulo limite, incidência rasante de 90 graus. Esse aqui, acima do ângulo limite, é o que a gente chama de reflexão. Okay? Então, esse ângulo de vermelho, acima do ângulo limite, é igual ao outro. A mesma coisa vai acontecer se a gente fizer para o lado esquerdo, né? Esse aqui é o ângulo limite e esse aqui é o da reflexão total. Então, estes são os conceitos de ângulo limite e reflexão total, né? Que a gente vai fazer no próximo também. A gente tem aqui uma incidência normal, não sofre desvio, uma incidência oblíqua, um ângulo maior devido ao afastamento, por ser um meio menos refringente, e esse aqui, que é o ângulo limite, eu tenho uma refração de 90 graus, certo? Acima desse ângulo limite, eu tenho o que a gente chama de reflexão total. Ok? Então, quando o ângulo é menor que o ângulo limite, eu tenho uma reflexão regular. Quando o ângulo é igual ao ângulo limite, eu tenho uma refração com emergência rasante. E quando o ângulo é maior que o ângulo limite, eu tenho uma reflexão total. Condições para a reflexão total. O ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. A luz deve incidir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Tem que ir de N2 para N1. Como é que a gente calcula o ângulo limite? Equação do ângulo limite. A gente vai usar a lei de Snell-Descartes. Para emergência rasante, a gente tem I igual ao ângulo limite e o ângulo de refração igual a 90 graus. Logo, N2 seno de L igual a N1 seno de 90 pela lei de Snell e Descartes. Mas o seno de 90 é igual a 1. De modo que do lado fica seno de L, N1, esse N2 que estava multiplicando passa dividindo. Como N2 é maior que N1, o seno do ângulo limite será sempre o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Ok? Aplicações de ângulo limite e reflexão total. As fibras óticas. Elas são condutoras de luz, muito utilizadas hoje em dia. A fibra ótica ela é constituída de uma casca e ela tem um núcleo. Okay?
o índice de refração do núcleo deve ser maior que o índice de refração da casca, já que, para ocorrer reflexão total, a luz deve se propagar do meio mais para o meio menos refringente. Aqui a gente tem a luz no início, sofrendo várias reflexões totais, chegando ao final da fibra óptica, sem perda nenhuma de energia. Aqui a gente tem a casca e dentro a gente tem o núcleo. As fibras ópticas são bem mais flexíveis que os cabos convencionais. As fibras ópticas são 25 vezes mais leves que os cabos convencionais. As fibras ópticas são utilizadas na medicina, por exemplo, no exame de endoscopia. Tá? Um feixe de fibra óptica desce pela boca até o estômago. Nas telecomunicações, os cabos condutores de eletricidade são transformados em pulsos de luz. E a gente tem, né, uma fibra óptica 0,64 centímetros, substitui, né, um feixe de cabos de cobre de 7,6 centímetros de diâmetro. Agora a gente vai falar de dióptos planos. O que são dióptos planos? É um sistema formado por dois meios transparentes diferentes e separados por uma superfície plana. Por exemplo, um garoto, né, descansando na beira de uma piscina com os pés dentro da água. A superfície da água é uma superfície plana. Logo, constitui um diópto plano. Por que, quando olhamos para dentro de uma piscina cheia de água, ela parece mais rasa? Por quê? Formação das imagens por refração, objeto no meio mais refringente. Então, aqui a gente tem um observador, por exemplo, no ar, e aqui um peixe dentro da água. Essa luz, a passar do meio mais para o meio menos, se afasta da normal. A gente vê que a imagem parece aparecer mais acima, ok? Devido à mudança de trajetória da luz de um meio para o outro. Agora, o objeto no meio menos refringente. A gente vai imaginar um peixe voador. Tá? Seria um objeto real. Daquele filme, Piranhas Voadoras. Se a luz passa do meio mais refringente, desculpem, do meio menos refringente para o meio mais refringente, ela se aproxima da normal e ela sofre desvio. De modo que, se a gente fizer a projeção, a gente vai ver o objeto mais acima, ok? Uma imagem virtual. Ilustração do que aprendemos. O peixe está mais abaixo, no entanto, vemos mais acima, dentro de um aquário. Né? Objeto, imagem. Água, ar. Equação do diópto plano. Como é que a gente vai fazer o cálculo de quanto é que esse objeto vai estar mais acima ou mais abaixo? A gente considera em OBS o índice de refração do observador. Em OBJ, o índice de refração do objeto. A gente tem um objeto bem aqui e a imagem vai se formar mais acima. Ok? A distância do objeto à superfície a gente vai chamar de P. E a distância da imagem à superfície a gente vai chamar de P'. De modo que o índice do observador está para o índice do objeto, assim como P' está para P. Okay? Essa é a chamada equação do diópto plano. P' é a posição da imagem, P é a posição do objeto. Lâminas de faces paralelas. Okay? É todo meio transparente formado por duas faces planas. Por exemplo, vidros de janela, né, pessoal? Então, aqui eu tenho, de modo esquemático, uma lâmina de face paralela, eu tenho essa face de cima, paralela a essa de baixo.
Ilustração. A luz, tá? Passa do ar para o vidro, se aproxima da normal, depois passa do vidro para o ar, se afasta da normal. Okay? Luz incidente, luz refratada, luz emergente. Ar, vidro. Trajetória do raio da luz. A gente tem N2, é o índice de refração da lâmina. N1 é o índice de refração do meio que está a lâmina. N2 é maior que N1. A gente já viu, se eu passo do meio menos para o meio mais, esse raio de luz ele se aproxima da normal. Então, ele passaria direto, ele desce, se aproximando da normal. Veja que aqui ele passa de um meio para outro, agora do meio mais para o meio menos. Ele vai fazer o quê? A trajetória inversa. Ok? Então, ele vai se afastar da normal. Notem que esse raio, se ele não tivesse a lâmina, ele passaria por aqui, com esse raio emergente, eles são paralelos. Ou seja, não há desvio angular, apenas desvio lateral. Ok? Esse desvio é chamado de desvio lateral. Ok? E esse E aqui é chamado de espessura da lâmina. Equação do desvio lateral. Fazendo semelhanças de triângulos, pessoal, a gente vai ter dois triângulos aqui, ó. A gente vai ter esse triângulo aqui, ó, formado aqui, ó, né? E esse outro triângulo aqui, ó. E a gente vai chegar nessa equação aqui, fazendo semelhanças de triângulo, porque esse triângulo aqui com esse aqui tem a mesma hipotenusa. E a gente vai chegar num desvio lateral, que ele é proporcional à espessura da lâmina. Essa que está chegando agora. Muito bem. Se eu tiver várias lâminas, uma em cima da outra, olha, de modo que eu tenho índice de refração crescente, N2 maior que N1, N3 maior que N2, N4 maior que N3, N1 menor que N4. Primeiro, a luz vai descer novamente, e, por fim, no final, ela vai se afastar. De modo que, se eu tiver três lâminas, o raio emergente e o raio incidente, eles são paralelos também. Ok? A gente fica por aqui, continua na próxima. Ok? Obrigado.